Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast comemoração aos 10 anos da UFC Crateús. Aqui é Leonardo, técnico de comunicação do campus, e hoje eu estarei com a professora Amanda, uma das primeiras professoras aqui do campus, e ela vai falar um pouco da história dela, a relação dela com o campus, os desafios e muito mais. Oi professora, tudo bem? Tudo bem, uma boa noite, né? Já estamos. Então, a primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, até a vinda de Crateús, né, a sua formação, e como foi esse processo de vir para Crateús, né, o sertão aqui do Ceará. Bem, primeiro eu agradeço o convite, né? Além de dar uma boa noite, agradecer o convite. Eu sou formada, né, em análise de sistemas. Eu sou uma pessoa do interior, né, do interior da Paraíba, Cajazeiras. E após a minha formação, eu fui para a capital, né, para João Pessoa, fazer um mestrado. E quando eu finalizei o meu mestrado, eu logo fui admitida como professora substituta, né, no IF da Paraíba. E ali o desejo de ser professora se tornou mais forte e eu comecei a estudar para efetivo. Meu esposo já morava, né, no Ceará. E aí eu comecei a fazer esses concursos, foi quando surgiu o concurso de Crateús, né, na UFC em Crateús. E aí, de lá pra cá, né, eu vim conhecer o interior do Ceará, que eu até o momento não conhecia. Sim. E conhecia, mas as cidades próximas ali, no entorno de Cajazeiras, né, Icó, aquelas cidades, Iguatu. E aí eu não sabia, eu não conhecia, né, esse interior, Crateús, enfim. E aí quando eu fui nomeada, né, enfim, vim para Crateús, a gente inicialmente se deparou, né, com a universidade inicialmente no Colégio 1º de Janeiro, né, em que algumas salas, né, estavam separadas no primeiro andar, né, para que a universidade pudesse acontecer naquele momento. E uma construção foi dada em andamento no que a gente está hoje, inclusive gravando, né? Nesse campus que a gente está gravando. Sim. Hoje, foi dado início lá em 2014. Né? Em 2014.2 a gente iniciou as aulas, né? No dia 4 de agosto, iniciaram as aulas. Professor Rafael, professor Fábio, professor Lívio e eu na computação, professor Lívio e eu éramos os professores da área de computação. Professor Rafael da administração e professor Fábio da matemática. Nessa época, você sabe me dizer quais eram os cursos que eram ofertados? Eu sei que não foram todos ainda, né? Não, inicialmente ciência da computação. Certo. Né? Então as cadeiras básicas de ciência da computação, eu e o professor Lívio estávamos dividindo ali inicialmente. Houve até, eu mandei as fotos essa semana, né? A gente teve a mobilização de montar o primeiro laboratório. Sim. Né? Lá no 1º de janeiro, montamos o primeiro laboratório com a ajuda do LINIC, né? Nossos técnicos administrativos da época, do Felipe, bibliotecário, e a própria professora Maria Elisa, né, que se mobilizou, né, entre outras frentes aí, né, burocráticas para o andamento do campus. Como eu tinha falado também nos áudios que eu mandei anteriormente, né, a gente tinha a questão do recurso, não tínhamos data show, então foram ministrados, se não me engano, até meados de 2015.1, início, a gente não tinha data show, então a gente dava aula mesmo na caneta ali, com muita vontade, né? E aí foram ocorrendo, né, algumas essa parte burocrática, né, documentação, e a gente foi engateando nesse processo. O pessoal de Fortaleza, né, junto com a professora Maria Elisa, faziam esse intermédio aí, né, para as nossas dificuldades, nossas problemáticas diárias, né, e aos poucos o campus foi se consolidando, né. O que ocorreu é que eu me afastei em meados de 2017. Sim. E aí quando eu voltei do afastamento, agora em 2020, após a pandemia, né, já estava de volta, 2022, né, já estávamos nesse campus, né, que estamos atualmente, o campus
Então eu tenho essas fotos aí do campus, né, sendo construído, e hoje a gente já tem esses vários departamentos. Aí o que eu também citei, né, naqueles áudios é que a gente fazia tudo muito junto, a sala dos professores era coletiva, né, questão de banheiro, questão de tudo era coletivo mesmo, a gente dividia com os alunos, a gente tinha poucas salas, e aí tem a restrição dos horários, lá no 1º de janeiro, né? Tem essa... Que era turno tarde e noite, né? Era... Turno tarde e noite, só que para dividir com os colegas, né? A quantidade de turmas que a gente teria, de aulas que a gente teria que ministrar. Então, tinha todo esses ajustes que a gente fazia para conseguir, né? Com essas salas. E aí aquilo, inicialmente, numa sala que coube os 4 professores, na sala dos professores, foi para uma sala maior, né, que já tinha aí uns 9 professores, né? Quando entrou a engenharia, depois da computação, foi sistemas de informação. Sim. Né? E aí foram a contratação de outros professores da computação e posteriores da engenharia, que foram... SI, né, a engenharia civil foi na mesma época, então esses professores foram contratados nessa época. Em 2015, né, já teve novos professores chegando, acredito. Sim, sim. Esses da engenharia civil, né? Sim. E também os da computação, né? Então, outro processo que eu posso falar também é de contratação, dos concursos, né? A gente não participou das bancas na época, até porque a maioria era mestre. Então a gente participou de secretário, fui secretário de vários concursos, né? Aqui, tanto para efetivo como para substituto. E aquela burocratização assim de vamos fazer no campus Suplicy, vamos pedir emprestado uma coisa a um. E tudo isso foi sendo como é que eu posso dizer? Foi sendo positivo, né? Sim. À medida que foi se observando essas demandas, o pessoal lá de Fortaleza sempre muito solícito, né? Do departamento de computação. Então foi um braço, né? Que a gente precisou desse apoio lá várias vezes, ainda precisa desse apoio várias vezes lá em Fortaleza. Sim, compreendo. Né? E aí também se estreitaram esses laços porque nós temos agora essa demanda, né? Dos professores mestres fazendo computação lá, fazendo doutorado em computação com os professores, né, de Fortaleza. Então, meio que a gente tem essas ligações, digamos assim, né, essas conexões em que a gente faz parcerias, projetos, né, com esses professores. Nossos alunos agora se tornam bolsistas nesses projetos, né? Sim, legal. E isso se amplia, né, nesse nicho que a gente tem aqui nesse escopo, né? Para lá, assim, uma grandeza maior, né? Que agora compreende também a capital e o Ceará por inteiro, né? Inclusive, temos alunos agora fazendo doutorado, terminou o mestrado, já está fazendo doutorado lá na computação em Fortaleza. Que legal, né? Deve ser uma coisa muito gratificante, né? Ver todo esse percurso, os desafios que a gente tem nos cursos de TI também em relação à retenção dos alunos e ver o aluno chegando até esse estágio. Isso. Então, é muito essa questão, vamos fazer um projeto, os projetos internos e os externos também, né? Iniciação à docência, extensão, a gente tenta competir mesmo, né? Por essas vagas, né? E a gente tenta colocar esses alunos, né? Tentar instigar esses alunos para adquirir esse conhecimento, participar, né? Ser mais participativos, projetos de extensão, né? Sim. Trazer a comunidade também, né? Também enviei uma foto, tô lembrando agora, de um projeto de extensão que eu fiz, que foi em desenvolvimento web, né? E naquela foto tem 5 alunos que a maioria, né, já terminou tá gravando? Tá, né? A maioria já terminou o curso, inclusive me orientando no momento, né? Então, para você ver, era um curso de extensão, né, que eu fui nas escolas, né, fazer a divulgação em algumas escolas e eles participaram e hoje, né, são alunos e egressos também, né? Muito bom. Do curso. Uma dúvida específica, assim,
a grade do curso da área da computação? Você chegou, já tinha uma proposta, depois vocês modificaram, ou já foi da proposta que foi pensada? Eu acredito, né, não vou poder afirmar, mas que o pessoal já tinha essa proposta junto com o pessoal do DC lá de Fortaleza, da computação. Entendi. Então, meio que espelhar, né? Também espelhamos, isso eu tenho certeza porque eu participei do programa, né? De construção dos programas, né? Principalmente de sistema de informação, em que eu fui coordenadora por 2 anos. Sim. Antes de me afastar para o doutorado. Que a gente se espelhava muito em Quixadá. Entendi. Então, né? Por ter aquela documentação mais recente, né? De construção dos cursos, né? No caso, computação e ISI. A gente se espelhou muito em Quixadá. A gente tirava muitas dúvidas com o pessoal de lá, né? De Quixadá, sempre solícitos também, né? E aí participamos de banca lá de Quixadá também, né? Houveram alguns convites de Russas também, né? Tivemos um professor daqui que foi redistribuído para lá, já fizeram alguns convites para a gente participar de banca lá. E também, né, de eventos lá deles, né? Interno. E aí foi mais esse espelho mesmo. O meu concurso, por exemplo, né? A banca foram os professores lá do DC, né? Entendi. Professora Rossana, professor 30 e o professor José Maria. Então foram as pessoas, né? Os professores que participaram na minha banca de concurso, que também, entre outros professores lá, né, do DC, também participaram de outros colegas. E sobre a época do funcionamento ali no 1º de janeiro? Você falou que tinha essa questão da adaptação da sala, né, tanto da sala dos professores, da sala dos alunos. Mas, assim, como se deu a implementação? Acredito que muitas disciplinas a carga devia ser alta, talvez, né, para conseguir... No início não, né, porque a carga horária foi bem distribuída, né, a gente tinha a cadeira de fundamentos de programação, de arquitetura de computadores, as de matemática, né, e essa parte mais de sociologia, humanas, sim, né, sim. Administração, inclusive, né, que é a área do professor Rafael. E aí a gente conseguiu assumir bem essa demanda. Ah, legal. A gente já conseguiu assumir bem. O que a problemática surgiu, né, devido à demanda dos cursos que foram chegando, né, como computação, né, o pessoal da engenharia, e aí a demanda foi aumentando porque à medida que os alunos foram, né, sendo aprovados, e aí o próximo semestre a demanda para o professor foi maior, né, é maior, e aí nós também temos a demanda pelos afastamentos dos professores, claro, né, a capacitação, né, a capacitação, e aí a gente hoje em dia enfrenta a gente tem essa reserva, né, para que consiga, naquela porcentagem que alguns professores consigam se afastar, né, para fazer o doutorado, que foi o meu caso, né. Então, essa é a oportunidade de agradecer muito meus colegas, né, que seguraram aí esse tempo, né. Sim, sim. Foram 3 anos e meio, não foram 4, mas foi 3 anos e meio, nesse momento que eu me capacitei para retornar, né. Então é muito importante, porque a carga horária realmente, né, a demanda é maior e aí meio que existe um pouco de sacrifício para que os demais, né, consigam finalizar essa capacitação. Compreendo. E para você, né, pensando que o campus da UFC de Crateús faz parte de um plano, né, de interiorização da universidade, para você o que significa a interiorização, né, a universidade para o interior, e como você percebeu o impacto, né, em Crateús, na região, à medida que o campus foi se consolidando, foi chegando novos alunos, foi aumentando a estrutura? Sim, assim, eu já tenho isso consolidado porque eu sou, né, do interior e eu estudei no IF do interior. Sim, então já viveu isso, né? Já vivi isso na pele, né, mas me peguei em uma outra realidade, né, após o mestrado, que foi ver essa quantidade... que não estou dizendo aqui que é o bastante, né? Mas que já mudou da minha época para cá, que é a quantidade de bolsa, né? A quantidade de bolsas para esses alunos, a quantidade de pessoas engajadas a
verificar a situação desses alunos, né? A questão lá do auxílio para moradia, né? O RU, que melhorou muito da minha época, muito, muito, né? Fui uma pessoa que, apesar de não ser, como é que eu posso dizer, não ser do interior, de uma zona rural, por exemplo, lá no meu interior, mas eu usei o RU porque eu passava muito tempo na universidade, então eu precisava do RU, né? Com certeza. E aí tinha estágios, enfim, a gente só tinha os horários da noite, né? Que o curso era manhã e tarde e vice-versa. E a gente só tinha outros horários para participar desses núcleos de desenvolvimento de software, nessas outras bolsas de extensão, né? E aí eu vi uma outra realidade, né? Grata, né? Por ver essa outra realidade dentro da universidade, né? Já tínhamos essa quantidade de auxílios, enfim, de bolsas, né? Sim, eu acho que era essa questão, né, da interiorização. Da interiorização, né? Inclusive, né, destacar os projetos de extensão também, né, que tanto, como eu citei até um exemplo, né, trazem esses alunos também, né, para dentro da universidade. A própria estrutura, assim, a estrutura, né, da cidade, né, que vem evoluindo aos poucos, né? A gente não pode dizer que há passos largos, mas que vem evoluindo, né? A gente tem aí uma demanda por moradia dentro da cidade, né? Nós temos professores, né, alunos que dependem, né, dessa demanda, e a gente vê que isso traz, né, benefícios para a sociedade como inteira, né? A sociedade de Crateús. Inclusive, temos alunos assim de todas as partes, né? Todas as regiões. Temos alunos do sul, né? De São Paulo, que vem fazer o curso aqui, né? E essa realidade é o que a gente quer, né? Para essa expansão mesmo, né? E acolher também, né, quem está chegando para a universidade, né? Com certeza. E agora pensando na sua volta, né, que você já voltou ao campus, acredito que essa estrutura atual já estava construída, né? E a gente tem uma perspectiva futura da construção do bloco da biblioteca e o bloco também do RU. Como você imagina o futuro da UFC Crateús, assim, a partir das coisas que você vem visto atualmente e os desafios também para esse futuro, né? Eu vejo que no momento o desafio maior é a gente, como é que eu posso falar? Lutar mesmo, né? Para que essa implantação seja realizada, né? Eu ouvi falar, inclusive hoje, que iriam iniciar, aí eu não sei se é um galpão, não sei. Sim, precisar, tem uns galpões também, né? Da engenharia. Alguma construção vai ser iniciada, um pontapé, né, nessa semana. Eu já fiquei muito feliz por isso. E aí eu vejo nosso campus, o campus muito bem consolidado, né? Sem essa problemática que a gente tem hoje de sala de aula, né, de laboratório, que temos sem essa problemática. Então, quando você falou lá da problemática da carga horária, se dá muito por essa questão física, né, de espaço físico, que a gente tem as engenharias, tem a TI, e a gente tem que dividir esse espaço, né? Que não é o bastante, né? Sim. Isso não é bastante, a gente concorda. E aí eu vejo essa ampliação, eu vejo a construção de novos laboratórios, como o Engine, Mandacaru, né? Ampliação de novos laboratórios, novos locais, né, para a implantação desses laboratórios. Novos projetos, né, que tragam visibilidade aqui para o campus, né. É o que a gente busca todo dia, né, nesses projetos que a gente tem aí em mente, né, projeto exemplo, o projeto Universal, né, que é um projeto que disponibiliza verbo, né, e equipamentos, né, mas que para nossa área a concorrência é uma grande concorrência, mesmo assim a gente vai engatinhando, um dia chega lá, né? Sim, com certeza. E a gente pensa sempre nisso, né? Trazer equipamentos, bolsas para os nossos alunos de projetos, né? Porque é uma experiência totalmente diferente. Então é uma experiência que a gente vê muito
lá na capital, por eles terem já esse espaço físico, já essa estrutura, né, esses recursos que a gente não tem, mas a gente tem essa perspectiva, então a gente meio que tem esse objetivo traçado, né? Sim. De buscar tanto a estrutura física como essa estrutura, né, que compreende os recursos, bolsas e engajar alunos e professores, né? Compreendo. Só para finalizar aqui nosso encontro, aqui, nossa entrevista, com relação aos cursos de TI, como você percebeu, né, o impacto na cidade? Que eu sei que muitos alunos conseguem oportunidades de emprego na região, tem também parcerias com empresas, essas parcerias também no laboratório, são coisas mais recentes, mas acredito que essa faz parte dessa história, né? E como você percebe isso, como você enxerga? Eu tive uma grata surpresa também com o Fitbank, né, que é a empresa que está bem instalada aqui, em que a gente tem vários alunos trabalhando lá, né, na área de TI. E aí é uma demanda que já está sendo absorvida, que bom, né, que outras empresas tenham essa mesma, né, pretensão. A gente tem muito aluno que trabalha remoto, e essa é uma realidade, né, e principalmente após a pandemia. Muita demanda, né, de trabalho na área de TI remoto. E essas são as duas perspectivas, né, que eu vejo no momento. Fora o que você falou também, né, que os alunos podem ir aí, né, alcançar voos, enfim, exterior, né, porque tem muita demanda, né, demanda só aumenta e a gente tenta acompanhar de modo que esses alunos consigam ser inseridos da melhor forma no mercado de trabalho. Sim, né? Com certeza. Ou na academia, como eu falei no início, né? Nós temos esse aluno doutorando, temos outros alunos fazendo mestrado, também alunas fazendo mestrado. Outra coisa também que eu queria citar é essa inserção, né? A exemplo do projeto de extensão que a gente tem, que é o GATEC, né, iniciado pela professora Lisier. Na época eu nem tinha perspectiva, a única mulher, né, como professora, nem tinha perspectiva de formar um grupo. Lisier tem esse projeto de extensão aí desde 2019, em que a gente faz debates, roda de conversa, tudo para apoiar as meninas nessa área, né? Sim. Para discutir essa parte de gênero. E aí eu vejo também essa inserção, né, da mulher, por ser mulher também, né, apoiar, auxiliar essas alunas aí nessa área. Muito bom. Então, para finalizar, eu queria que você só falasse uma frase assim, que você pensa para o futuro de Crateus, e agradeço a sua disponibilidade, né, no caso o futuro da UFC de Crateus, eu agradeço a sua disponibilidade de participar, né, desse podcast. A frase seria, eu acho que a palavra da vez, né, é inovação. Acho que a palavra da vez é inovação. Eu assisti uma palestra esses dias, era inovação e inclusão. Sim. E foi até do CASA, né, eu assisti essa palestra, que é o projeto que temos ali da UFC, né, dentro da UFC. E aí eu vejo essa inovação trazendo consigo, né, essas outras demandas que a gente tem dentro do campus, né? Inovação em termos de projetos, de bolsas para os alunos, de outros cursos, né, que a gente também tem essa demanda por outros cursos. Sim. Né? E tudo isso está interligado, né? Tudo está interligado. Vão aparecer à medida que essa estrutura vai aumentar, a gente vai ter mais recursos, né? E aí sim a gente tem um impacto aí na sociedade. Pois então, muito obrigado mais uma vez. Então a gente fica por aqui. Tá, obrigada.